Sejam muito bem-vindos. Nós temos falado do Evangelho de João, que trata justamente da luz que habitou o mundo. É muito importante nós termos consciência da palavra. É muito importante que estejamos com a Bíblia em mãos. Eu entendo os modernos que gostam de ver por intermédio de celular, mas a Bíblia, a palavra escrita, possui algo que será em breve quase que extinta. Existem estudos que falam sobre isso. As Bíblias serão cada vez mais raras. E nós teremos reféns de objetos tecnológicos, onde nós usaremos para ver a Bíblia, para ver as nossas vidas. Eu costumo falar que alguém já guardou um bilhete de fofoca dentro da Bíblia? Fala a verdade, mano. E da Bíblia digital? Imagina que sua Bíblia está guardada com todas as imundícies da sua vida. Isso é muito sério. O mesmo celular que algumas pessoas usam para ver pornografia, para ficar fofocando, para mentindo, eu uso para ler a palavra de Deus, como se fosse um simples anestésico. A Bíblia, por mais que sejam mãos impuras colocando sobre elas, ela não nos permite tomar esse tipo de atitude. Às vezes nós estamos lendo a palavra mediante o celular durante o culto e na hora que vamos ver, nossa cabeça começa a ir longe. Nós não conseguimos ter o momento de culto que deveríamos ter. Vem uma mensagem de uma pessoa que você estava esperando uma resposta faz tempo. Só de eu falar isso já remetia a sua mente para a mensagem que você queria, você já fica com vontade de pegar no seu celular. Nós temos sido dominados por esses aparelhos tecnológicos. E eu não posso me eximir de exortá-los para que vocês não sejam escravos disso. Embora seja nosso objeto de trabalho. Creio que todos usem ele como ferramenta de trabalho, mas ele não pode nos dominar. E como que nós faremos isso? Mediante educação e reeducação. Ah, Galego, eu quis fazer isso. Beleza. Não estou falando para você não filmar, não postar, não fazer nada disso. Estou falando simplesmente para que você observe o que tem acontecido. Observe se você tem se tornado escravo, se você vê seu dedo se mover automaticamente, você abre o celular e você já começa a ter toques repetitivos. Você acabou de fechar o negócio, você vai e abre de novo. Isso são os vícios que nos aprisionam. Tem tantos vícios que têm nos aprisionado e nós não temos enxergado. E a palavra de Deus, quando penetra, ela começa a dissipar todas as trevas, toda a escuridão de nossas vidas. Nos mínimos detalhes, passando pelo nosso corpo físico e nossa alma, nosso espírito, nosso corpo material e imaterial. Nosso corpo material, algumas coisas nós temos que jogar fora. Nossa questão imaterial, nosso espírito tem coisas que tem nos dominado mais. A luz brilha e começa a jogar para fora. O tema da palavra de hoje é graça e verdade. A graça é esse favor imerecido e a verdade é essa que eu acabei de relatar para vocês. Coisas que acontecem no nosso cotidiano, mas que aqui vocês podem receber em amor. Porque nós estamos aqui na condição de pessoas que não temos mais submissão a ninguém. Nós não escutamos mais ninguém. Creio que a maioria aqui não tem mais alguém que o conduza. E a função do pastoreio é justamente essa: conduzi-los. Conduzi-los a uma vida melhor, uma vida com Cristo. Exortá-los nos caminhos que estão errados.
Essas questões pequenas do nosso cotidiano, conforme formos mudando, isso nos trará benefícios. Pensa, quanto tempo nós gastamos nas redes sociais? Não precisa nem pensar, se você abrir seu celular, ele mostra. E vai chegar um tempo que isso daí irá depor contra você. Na eternidade, você vai falar assim: Senhor, não tive tempo de conhecer sua palavra. Ele vai mostrar seu tempo de uso das redes sociais. Nós temos dedicado muito pouco da nossa vida a Deus, aquele Deus que nós dizemos amar. Amar Deus sobre todas as coisas. Quem faz isso? Levanta a mão. Imagina que nem eu que prego a palavra posso afirmar isso. Porque se eu for olhar, eu vou ver que tem outras coisas que eu tenho priorizado mais que Deus. Daí eu invento um discurso romântico para justificar aquilo que eu quero fazer. Esses somos nós. Nós somos aqueles que assassinaram a Cristo. Embora ele não tenha sido assassinado, ele tenha se entregue. Nós somos aqueles que negamos a Cristo todos os dias. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Porque nós temos consciência. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando o único que é perfeito. Tentamos nos tornar semelhantes a Ele, sabendo que Ele que nos irá tornar semelhantes a Ele. Nós estamos aqui porque nós declaramos imperfeição. Eu já mencionei para vocês, mas só tem 2 lugares que você tem que comprovar que você é ruim para entrar. É na máfia e na igreja. Só tem 2 lugares. O resto você pode parecer o mais perfeito. Aqui na igreja você já vem porque a gente sabe que você é imperfeito. Talvez você que não goste de participar de igreja é porque você se julga muito perfeito e que esse lugar não caiba para você. Aqui não vai ser a igreja perfeita. A igreja perfeita só existe uma, é a do Senhor. Aqui nós seremos imperfeitos, nós talvez contrariaremos, meu Deus. Vixe, tem algum professor de português? Cadê o professor Pascoal? Contrariaremos aquilo que estamos vivendo. Aqui é o lugar de imperfeitos. Aqui é o lugar de sermos exortados mediante a palavra. Aqui é o lugar da gente sentar e cultuar a Deus. Eu estou cultuando a Deus no momento que eu estou escutando os louvores, que eu estou entoando os louvores, na hora que eu estou ofertando, na hora que eu estou orando. Isso é um ato de louvor, o momento que eu sento para escutar e ser exortado pelo Senhor. Quando estou aqui, a responsabilidade é muito grande. Eu prestarei contas daquilo que eu disser aqui em cima. Mas não adianta balancear a cabeça assim, não. Aí quando sou eu, da hora, mas você também tem responsabilidade aí embaixo que está vivendo. Agora fica assim, né? Trava. O lema, a palavra do qual estabelece o confronto, qual é? Qual verso? Jó 31:14. O que direi quando Deus me confrontar? O que falarei quando Ele me chamar para prestar contas? Essa é a vida. A partir do momento que nós temos consciência de quem Ele é, nossa vida tem que ser transformada. Se minha vida não é transformada, manifesta que ainda não tenho consciência de quem Ele é. Sim ou não? Sim, isso é muito claro. Eu falar que eu creio em Deus, mas minha vida continua igual, ou minha vida é muito semelhante a uma pessoa descrente, eu manifestarei apenas palavras. A transformação de Deus não vem mediante palavras que saem da nossa boca. Vem sobre a mudança do nosso coração, da nossa mentalidade, do qual nós manifestaremos em tudo.
ter palavras bonitinhas, argumentos. Muitos têm, talvez eu tenha. Mas aquele que nasce do Espírito é diferente. Jesus veio ao mundo para nos resgatar. Nós estamos vendo isso nesse primeiro capítulo de João. Quem foi ler o capítulo inteiro em casa? Já leu não? Quem foi ler? Quantos tiveram com habitualidade a leitura bíblica? A maravilha de Deus é que o pouquinho que eu leio transforma coisas interiores que nós sequer conseguimos exprimir e expressar. Mas agora você fazer isso de maneira intencional. Acorda 10 minutos mais cedo. Antes de escovar o dente, fala assim, antes de escovar o dente eu vou ler a palavra. Para quem escova, tá? Garanto para vocês que seu dia será diferente. Tenha uma leitura habitual da palavra durante alguns meses, durante a sua vida. Se sua vida não for transformada, você vem aqui e discute comigo. Não tem como. Não tem como, porque a palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é Deus. É Ele falando aos homens de maneira inerrante. É Ele falando aos homens de maneira clara e precisa. Galego, é muito difícil. É difícil viver, mas de entender não é. Viver todo mundo concorda que é difícil, mas entender, tem coisas que eu leio aqui para vocês que eu não preciso sequer citar alguma explicação. Se eu apenas lesse a Bíblia de maneira corrida, o coração de vocês iam ser transformados, o entendimento de vocês iam ser iluminados. Nós recitamos aqui Isaías. O culto passado eu não precisei acrescentar palavras. A Bíblia não precisa de acréscimos. Nós que precisamos do acréscimo do Espírito Santo que abre nosso entendimento. Nós que precisamos termos consciências que nós somos meros homens pecadores, falhos, que carecemos de um ser maior nos guiando. Nós carecemos desse Deus e nós temos que clamar por Ele. Todos os dias, quando eu leio a palavra, eu estou falando assim, Senhor, eu me declaro insuficiente diante de Ti. Eu preciso que a Sua palavra penetre o meu coração, Senhor. Quando eu vivo sem ler a palavra, eu falo, eu já sei o que eu tenho que fazer. A Bíblia não fala sobre tudo, mas nos traz princípios que nos fazem se relacionar a tudo. O Verbo se fez carne. Deus escolheu se revelar ao homem de maneira clara. Primeiro por intermédio da natureza, da criação, e depois, não bastando, Ele enviou seu Filho para nos mostrar a maneira como deveríamos ou devemos viver. E a Sua palavra registrou tudo isso para que a gente não tenha desculpa de que esqueci. Não tem para onde a gente correr. Se vocês querem ter suas vidas transformadas, meditem na palavra. Meditem na palavra. Eu imploro a vocês isso. Eu imploro a vocês, porque daí vocês não vão se tornar refém de um homem que está atrás de um púlpito com o microfone na mão. Talvez eu possa cometer equívocos, a Bíblia é inerrante, mas eu sou falho. Eu posso falar coisas que são das profundezas do abismo que talvez eu viva. Mas daí, por nós criarmos um ídolo aqui em cima, ele falou, é verdade. Pode ser verdade única e exclusivamente nessa mente caída, mas se a palavra não diz que é verdade, é mentira.
E se você não conhece, talvez você seguirá. Talvez você está aqui porque você seguiu um monte de ensinamentos falsos e viveu uma vida falsa. Conheceu um Deus falso que na hora da dificuldade, cadê? Primeira João nos traz verdades absolutas da palavra de Deus. Ele fala que Ele está no controle de todas as coisas. Ele fala que Ele chama aqueles que haverão de ser seus filhos. Ele garante que Ele irá iluminar aquele que clamar por Ele. Essa é a certeza. Nós temos essa certeza e essas convicções. Por isso, meditem cada dia mais na palavra. Saiam daqui. Eu tenho tentado reduzir mais os versos para que vocês cheguem em seus lares e leiam. Para que você passe o seu dia e leia. Vocês podem não ter lido a palavra, mas eu tenho certeza que vocês tiveram momentos de lutas, momentos de angústia, momentos de tristeza nessa semana. E qual foi o seu refúgio? Você mesmo? A sua capacidade, a força do seu braço? Se você não meditar na palavra, se você não clamar a Deus, a oração transforma o seu coração, a oração transforma a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você se relaciona com as coisas. Meditem na palavra. Nós nos levantamos quando vamos ler a palavra. Porque é a única forma de vivermos em pé, é mediante a palavra. Nós andamos rastejando pelas ruas porque nós não somos alicerçados pela palavra. Nós andamos como zumbis porque essa palavra não faz parte de nossas vidas. Dos poros dos cristãos deveria exalar a palavra. Tudo que você falar deveria ser concernente à palavra, deveria ser ligado à palavra. Viver segundo a palavra, porque é isso que vai te dar uma vida do qual valerá a pena ser vivida. Não estou falando aqui que vai ser uma vida perfeita, que não vai ter lutas, que não vai ter dores, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, jamais deixará de estar presente na sua vida. Eu comecei a chorar, o meu nariz está escorrendo. Agora eu tenho para cuidar do meu nariz e a minha mulher da minha boca, porque eu vou comer, ela fala assim, limpa a boca, limpa a boca. Vamos para a palavra. Embora tudo que eu tenha falado seja a palavra. Esse prólogo, esse início, abram a Bíblia em 1 João. João capítulo 1. Queria ver se estava esperto. Eu não erro, eu me equivoco. É diferente. Tá perdoado, você não vai precisar fazer burp. Assim que vocês acharem, podem ficar em pé. João capítulo 1, verso 10. Diz assim: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o veio a seu próprio povo, mas eles mas todos que creram nele o aceitaram, e ele deu direito de se tornarem este não nasceram segundo a ordem, nem como resultado da vontade, mas nasceram de assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Obrigado, Senhor, pela tua soberana palavra. Que ela seja a luz em meio à escuridão que insistimos viver, Pai. Nos exorte mediante teu Santo Espírito que ilumina nosso entendimento. Pedimos, Pai, coloque no nosso coração o desejo de conhecer mais de ti, da tua palavra.
que não sejamos guiados pelos nossos próprios entendimentos, Senhor. Sabemos que nada de bom habita em nós, a não ser o Teu Santo Espírito. Nós estamos aqui diante da Tua vontade soberana, crendo que Tu és o único que pode nos trazer paz e salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Nós falamos acerca da criação, depois nós falamos acerca do anúncio do Messias por intermédio dos profetas, ao qual um homem chamado João Batista anunciou, falando ainda que ele, embora anunciasse, ele não era a luz, alegando que ele não possuía a luz própria. Terminamos falando que a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. A partir desse verso 10, já retrata Cristo adentrando o mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. O mundo, ele não está falando simplesmente de nós aqui, toda a terra, todos os habitantes, todo ser, não o reconhecem como Deus. Não era somente isso. Tudo caiu mediante o pecado original do homem. Tudo foi contaminado, tudo foi poluído. Embora isso seja mais notado dentro de nós, nós vemos os animais morrem. Isso é fruto da queda. A queda manifestou de maneira gigantesca a nossa depravação. Quem nós somos? Seres humanos caídos, do quais jamais poderemos nos achegar a Deus. Ninguém busca a Deus. É Deus que nos busca. Nós só podemos amá-lo, pois antes Ele nos amou. Nós temos aquela convicção que nós fomos até Deus. Nós só fomos porque Ele nos atraiu mediante o Espírito Santo. Antes essa graça penetra nosso coração, essa misericórdia muda o nosso entendimento, e ainda contaminados pelo pecado, nós nos achegamos até Ele. Cada um de uma forma, uns chegam aqui bem, outros chegam aqui destruídos, mas todos trazidos pela única vontade do Senhor. Isso é muito difícil compreender, porque nós queremos ter méritos. Nós queremos falar que nós escolhemos a Deus. Eu escolhi a Deus. O primeiro passo sempre será dado por Deus. O segundo passo sempre será dado por Deus. O terceiro passo, aí também sempre será dado por Deus. Nós não somos amigos de Deus, nós somos inimigos de Deus diariamente. Nossas atitudes mostram isso. Se não fosse mediante o poder de Deus, todos nós estaríamos já nas mais profundas trevas. Se Deus fosse nos punir por aquilo que nós somos, onde nós estaríamos? Mas graças à sua misericórdia, graças à sua graça, nós não vivemos assim. Essa é a graça. E qual é a verdade? A verdade é que aqueles que foram impactados por essa graça não vivem mais da mesma forma. Existe uma mudança de agir, existe uma mudança de mentalidade. Existe uma transformação. Não é uma transformação somente no jeito de falar, na roupa que você veste. É uma transformação genuína. Uma transformação onde a sua vida reflete aquele que te criou. Existe o mandamento de honrar pai e mãe. Se nós honrando nossos pais, nossas mães, nos vem uma promessa de termos uma vida prolongada aqui na terra. E nós, honrando a Deus, existe
uma promessa de eternidade. Agora passa pela nossa responsabilidade humana. Nós somos responsáveis, embora seja Deus que conduza nossos passos, ninguém vai conseguir te explicar como conciliar essas duas situações, sendo que é Deus que faz você caminhar, mas você tem responsabilidade. Que possamos assumir as responsabilidades. Nós vemos muito claro nesse verso que ele veio ao mundo, que ele criou e o mundo não o reconheceu. Quando nós reconhecemos que não reconhecemos a Cristo, nós temos por obrigação mudarmos nossos caminhos. O que eu falo manifesta a Cristo? Como eu ajo manifesta a Cristo? Ou estou manifestando justamente o que está escrito? No verso 11 diz: veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. O próprio povo o rejeitou. Vocês podem acompanhar o Velho Testamento, vocês vão ver os homens negando a Deus mediante tudo. Os homens criando seus próprios deuses. Nós vemos Moisés, quando ele se ausentou, que o povo estava esperando, o que o povo fez? Criou o quê? Um bezerro de ouro. Nós temos criado o nosso próprio bezerro de ouro. Talvez eu esteja criando um bezerro de ouro. E vocês têm a responsabilidade de olhar mediante a palavra e falar assim: isso daí não é certo. A igreja não é constituída de um único homem. A igreja é constituída de uma comunidade. E eu, como responsável por isso, tenho a responsabilidade de não permitir que vocês peçam um bezerro de ouro e eu o entregue. Vamos fazer tal coisa que vai ser legal, vai trazer bastante gente para a igreja. Nós não precisamos de um monte de gente, nós precisamos daqueles que Deus quer que estejam aqui transformados. Nós não podemos nos render àquilo que o mundo quer. A única coisa que nós temos a oferecer aqui é a palavra de Deus. A única coisa que nós teremos, ainda que nos falte luz, ainda que nos falte teclado, bateria, o que for, nós teremos a palavra de Deus, e isso eu garanto que vai ter aqui. Ainda que sem cadeira, todos fiquem em pé, mas nós teremos homens e mulheres de Deus aqui louvando ao Senhor, mediante até somente o som das suas vozes, que isso é mais do que necessário. Nós estamos aqui fazendo o melhor e o mais próximo da palavra. Ainda que possamos cometer equívocos, nossa intenção é fazer isso. Eu converso com o Dé, a sua função é fazer com que as pessoas entendam o que é um louvor congregacional, onde a igreja canta e sabe o que canta. Não repetirmos apenas palavras. Nós temos orado o credo apostólico, não para vocês saírem daqui eu orei, não, para que vocês compreendam, porque são esses conhecimentos que vão trazer luz em meio às dificuldades. Essa é a forma da gente reconhecer a Deus e não viver como aquele povo que o rejeitou. O povo que o rejeitou, quem já leu o livro de Reis? Você via que o povo estava indo bem, daí entrava um rei que ramelava tudo. Estava indo bem, mas não se desfez de falsos deuses, não se desfez disso, não se desfez daquilo. Nós somos chamados a uma renúncia, e essa renúncia não é para nos causar dor, é para nos aproximar do amor, o amor de Deus, que não há mais nada importante do que viver conforme a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é uma vida chata. As pessoas falam, ser crente não é. Quem trocaria a vida de crente pela vida que vivia antes? Não tem como. Não tem como. Embora nossos desejos pareçam ser inclinados para aquilo, mas analisando de maneira consciente, você fala, onde eu estava? Onde eu estava, Senhor? O Jonathan falou, ele está há algum tempo sem usar droga, mais de 1 ano, ele fala assim, onde eu estava antes? Ele estava sendo forjado.
Forjado porque ele terá autoridade para falar daquilo que ele viveu, daquilo que Deus ainda permitiu que ele vivesse. E aqueles que creem são transformados. Aqueles que creem nessa palavra serão transformados mediante o poder da palavra. Não é um convencimento humano, não é uma retórica, não é uma palavra vazia. Não é uma repetição de comportamento, que você chegou aqui, começou a se vestir igual, começou a andar com os caras da hora e começa a fazer a mesma coisa. Não, porque vocês foram convencidos pela palavra. Vocês creram e essa crença traz transformação. No verso 12 diz: mas a todos que creram, nele o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui ele olha do aspecto humano. É necessário que você creia. É necessário que você creia nesse Jesus que é pregado aqui, que você o conheça e o aceite como seu Senhor e Salvador, e dessa forma ele te dará o direito de se tornar filho de Deus. É mediante a adoção, a adoção de Deus. A adoção de Deus, imagina que essas promessas nos remetem a certezas. Essas promessas nos direcionam a verdades absolutas. Assim como as leis da física, existem 26 leis imutáveis da física. Assim como o dia depois vem a noite, assim como o sol brilhará, assim como a noite estará, a lua estará naquele lugar, são essas mesmas certezas. As certezas que nos são dadas mediante a palavra. Quando nós crermos de verdade, essas verdades serão penetradas em nosso coração e nossa mente. Essa adoção, nós poderemos olhar e contemplar como já estivéssemos. Hoje estávamos falando acerca de doenças. Aí tinha uma pessoa que já estava de várias idades, assim, tipo 90 anos, e falou assim: tomara que viva mais 100 anos. Eu falei assim: nossa, não quero não, eu quero ver logo Cristo. Mas vive uma vida boa aqui. A vida boa aqui é o inferno ainda, perto de Deus. Imagina que o lugar mais esperado para aquele que crê é aonde? Sua alegria não está nessa terra. Se você crê, a sua alegria não está mais aqui. As coisas passam a ter valor de nada. Meu filho, minha família, meus pais, meus bens, nada vai ser mais importante do que Deus. Essa é a forma de nós manifestarmos que o conhecemos. Nós ansiamos, nós desejamos a presença de Deus. E a presença de Deus, como nós não podemos ir até Ele, Ele vem até nós e nos manifesta esse amor, esse cuidado, mediante crermos nessa palavra. Se você crê, medite nessa palavra. Se você crê, viva essa palavra. Talvez tenha coisas ainda que estão em desacordo com a palavra de Deus. Ele não vai soltar um raio do céu, falando assim, puf, morre. Não. Ele vai te mostrar que o que você está fazendo vai te gerar dor. A pior coisa que Deus pode fazer a nós é nos permitir vivermos conforme a nossa vontade. A nossa oração todos os dias tem: Senhor, não me permita viver conforme a minha vontade, pois a minha vontade não é perfeita, a minha vontade deseja coisas da carne. A graça e a verdade têm que caminhar lado a lado. A graça é esse favor imerecido. Essa verdade é a verdade que nos corrige e coloca no caminho certo. Não há duas verdades. A verdade é uma só: Cristo ressurreto. Essa é a única verdade. A partir desse direito de se tornar filho de Deus, nós temos a plena convicção que aquele que nos prometeu nos adotar irá voltar.
e nos levará para o lugar onde não haverá mais choro, ranger de dentes, lágrimas. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão e colherão com júbilos de alegria. Nossas vidas aqui não são vidas fáceis. De ninguém a vida é fácil. Ou tem alguém que é e eu não sei? Não é, todo mundo tem as suas próprias dificuldades. Todo mundo tem as suas próprias limitações. Mas nós temos a certeza que se nós cremos, nós nos tornaremos filhos. Hoje é o momento de você crer. Hoje é o momento de você abrir o seu coração a Deus. Hoje é o momento de você falar assim: Senhor, me transforma, Senhor. Eu tenho andado distante da sua palavra. Eu tenho vivido como um ímpio. Eu tenho vivido como uma pessoa que não o reconheceu e não o reconhece. Eu falo que te amo, mas eu minto. Não tem como. No verso 13 diz: Este não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de... Olha que loucura. No verso 12, ele menciona que todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Sim ou não? Daí você fala: beleza, eu aceitei, eu fiz, eu faço, eu continuo fazendo, eu sou o cara. Só que depois, no verso 13, olha a resposta que traz: Este não nasceram segundo a ordem. Nasceram da onde? Do Espírito de Deus, porque o Espírito habitou em você. E se você está vivendo hoje conforme a vontade de Deus, ainda que não perfeita, mas você se sente arrependido dos seus pecados, você se sente constrangido diante da vida que você leva, existe um grande indício que você não nasceu da ordem natural, mas resultado da paixão de Deus por você. Não é da sua paixão por Deus, porque a nossa paixão por Ele não modifica quem Ele é. Ele não é um Deus carente que está ali precisando, fala assim: preciso que tal pessoa agora me ame. Não, o amor dele sustenta Ele. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Nós somos meros pós. É muito sério isso. E nós entendermos isso é de completa relevância para a nossa vida. Deus não precisa de mim, eu preciso dEle, todos os dias da minha vida. Ele que vai me sustentar mediante as minhas fraquezas, mediante as minhas dores. Essa é a verdade. Ele é aquele que vai me resgatar quando todos estiverem me acusando. Ele vai falar assim: meu filho, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. A graça e a verdade sempre acompanhará. Primeiro você verá a graça de Deus, mas será acompanhado da verdade. Você creu, agora viva conforme aquilo que você diz crer. Nasceram de Deus. Nós estamos aqui reunidos, creio que nascidos de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos gerou. Porque senão nós estaríamos lá fora vivendo as nossas vidas. Algumas coisas me consomem às vezes e eu tento me controlar. Confessando aqui. A gente começa o culto 10 horas. Daí algumas pessoas não chegam, mas eu ouvi algo que é completamente relevante, está escrito num livro, na verdade, que diz que nos narcóticos anônimos, quando uma pessoa chega atrasada, as pessoas abraçam, as pessoas fazem uma festa porque ele está ali. Sabe por quê? Porque ele poderia não estar ali. Isso é muito sério. E às vezes a gente vê a questão de horário. Talvez você lutou para estar aqui hoje. Talvez você pensou que você tivesse coisas mais importantes para fazer do que estar aqui hoje. Por isso, ainda que atrasados, se sintam abraçados.
porque vocês poderiam estar em qualquer outro lugar. Mas esse que nasceu de Deus, ele os atrai. Os atrai para o único lugar que deveria estar, que é neste lugar. E eu oro para que um dia faça cada dia mais sentido. Fala assim: Senhor, eu quero que chegue logo domingo, eu quero que chegue logo terça, para eu me reunir com o povo de Deus, para me reunir com meus irmãos. E que não sejamos mais aquele povo que está aqui que se reconhece só de olhar, mas de saber o nome, de compartilhar as dores. Eu não vou saber as dores de cada um, mas vocês podem compartilhar suas dores com seus irmãos. E quem sabe ele será o abraço que você precisará. Ele será a mão que te estenderá. Esse é o motivo de nos reunirmos. Esse é o motivo que nós temos para estar aqui. Nós temos que cada dia mais crer nessa graça de Deus derramada sobre nós, seres imperfeitos, mas que hoje nós temos a verdade que abre nossos olhos. No verso 14 diz assim mesmo, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ela era cheio de graça e... Assim a palavra se tornou humano, carne e osso. Deus se humilhou e nasceu numa manjedoura. A manjedoura é onde os porcos comiam, onde os animais comiam. Olha o lugar que o ser mais majestoso que já pisou na terra nasceu. E nós estamos procurando cada dia mais conforto. Não, isso daqui não é de Deus. Glorifique a Deus onde você estiver, pois assim Ele desejou para a sua vida, para que o nome dEle fosse glorificado. Isso não é teologia da pobreza, tá? Mas sim de contentamento. Estar contente em toda e qualquer circunstância, sabendo quem é o Senhor da minha vida. E lutar por aquilo que eu não posso aceitar. Mude, não está satisfeito com a sua renda, mude, não está satisfeito com a sua situação psicológica, mude, busque transformação. Não está satisfeito com o seu relacionamento, mude, não é para mudar de relacionamento. Mude, transforme, mediante o poder que há nessa palavra. O ser humano que se encarnou era Deus e nos deixou, Ele não passou nenhuma dor que fosse menor que a nossa. Nenhuma. As nossas maiores dores são nada perto da que Ele suportou na cruz por nós. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você vive. Eu não sei, talvez eu seja até insensível para a sua dor, mas Ele não. Ele tanto não é, que Ele está presente ainda, que Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para nos consolar, para nos direcionar. Essa é a verdade da palavra. A palavra se tornou humana, carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Desconfie da graça sem a verdade. A graça sem a verdade é bajulação. A graça sem a verdade é mentira. Aquele que tudo está bom está errado também. Vai ter que ser acompanhado de verdade. Às vezes as palavras serão duras, mas o Senhor endireita aqueles que o amam. Aquele ditado, pau que nasce torto nunca se endireita, é mentira. O carpinteiro tem solução para todos. Todos aqueles que se curvarem diante de seus pés, reconhecerem como único e suficiente Salvador. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Essa é a glória de Deus. Essa é a glória do Filho único do Pai. O Filho que nos resgatou, que nos lavou do pecado. O Filho que não mais nos condena.
o Filho que nos chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a verdade da palavra. Pois meu fardo é leve. Se você tem vivido uma vida do qual ainda não reconheceu Jesus como seu único e salvador, e você já tem visto mediante a palavra, reconheça neste momento. Não preciso que você levante a mão e venha aqui à frente, eu preciso que você se levante e viva lá fora como um homem que reconhece a Deus. Quando isso acontecer, nós teremos menos emocionados e mais pessoas transformadas. Nós não falaremos de algo do qual nós vivemos simplesmente uma emoção, e sim uma transformação genuína. Nossas emoções são caídas, nossos sentimentos são caídos, mas a transformação humana é verdadeira, aquela que foi efetuada por Deus. Nós não podemos nascer das nossas próprias vontades, a não ser da vontade soberana de Deus. Ele nos chamou, e Ele nos chamando, Ele nos justificará. Você não se achegará lá no céu e falar assim: ó Senhor, eu fui um cara da hora. Qualquer um que chegará lá com a plaquinha de Cristo. Agora no inferno você chegará com todo o que você fez. Não será por culpa de Cristo. Pois Ele está aqui ofertando a palavra para que vocês creiam. Que hoje seja o dia e você se curve a esse Senhor. Não somente em corpo, mas em espírito. Pois em corpo muitos se curvam, mas em espírito somente aquele que Ele chamou desde antes da fundação do mundo, e que sejamos nós. Amém. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Tire um momento de oração. Tire um momento para orar no seu secreto. O silêncio não existe. Sempre tem uma voz gritando aos nossos ouvidos. Às vezes o silêncio é ensurdecedor. O que tem gritado a sua mente? O que a palavra de hoje ecoou ao seu coração? Permita que o Espírito Santo ilumine seu entendimento. Embora ele não precise da sua permissão, clame a Ele, para que Ele retire suas dores. Clame a Ele, para que Ele te traga entendimento, sabedoria. Cure as suas feridas que estão abertas. Esse é o momento de você clamar. Esse é o momento de você suplicar por Ele. Pedindo: Senhor, faça essas palavras verdades em meu coração. Faça conforme está escrito, que a sua promessa era que as suas palavras seriam gravadas em nossas mentes e nossos corações. Faça com que ela seja vivida e não apenas gravada, Pai. Peça perdão pelos seus erros, pelos seus equívocos. Peça auxílio e esperança para os dias de dores. Peça para que retire o medo do seu coração, a insegurança, a incerteza do amanhã. Ele é aquele que no princípio, aquele que a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão,
E a escuridão nunca conseguiu, nem conseguirá apagá-la. Essa é a palavra de Deus que deve ecoar em nossos corações. Essa é a certeza. Que esse pequeno momento com os olhos fechados seja um momento de oração. Enquanto eu falo, você ora. Enquanto as palavras entram pelo seu ouvido, palavras chegam até o céu do seu coração. E Ele escuta, pois tu és um filho. Clame a Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, no verso 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele te amou antes do mundo existir. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. E agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Não há nada obscuro mais. Deus se revelou de maneira clara e objetiva. Não há um lugar onde devemos procurar a Deus a não ser mediante a sua palavra. Procure a Deus na sua palavra e você encontrará. E o plano é este: no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou, conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade, e essa deve ser a sua segurança, que tudo ocorrerá conforme o plano de Deus, e de acordo com a sua vontade, e sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glórias. Será que você consegue dar glórias a Deus? Será que você consegue clamar a esse Senhor? Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando crerem em Cristo, e crendo em Cristo, Ele colocará sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. Esse Espírito que é a garantia de nossa herança, a certeza, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade, para louvor de sua glória. Essas palavras não partem de vontades humanas, mas foram dadas pelo Espírito de Deus, ao qual deixou registrado por toda a eternidade. Que essas palavras possam ser vividas e apreciadas como a verdade mais sublime que existe no universo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Se levante para louvarmos ao Senhor, rendermos glórias ao único que é digno.